5, versículo 12 até o versículo 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Peço que os irmãos só diminuam um pouquinho o volume geral, só um pouquinho. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque evidentemente a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós estamos aqui hoje com saúde, com o ar que respiramos, porque o Senhor nos presenteia com a tua graça e misericórdia. Ajuda-nos a entender a profundidade dessa graça e dessa misericórdia, para que possamos resolver os relacionamentos em nossa busca de uma vida de santidade. Glorifica o teu nome nesta manhã, exalta o teu nome, exalta a tua palavra. Fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a Igreja de Cristo, ela é repleta por todos aqueles que são escolhidos por Deus, são eleitos de Deus, são salvos e precisam ser pastoreados, porque de fato Deus não apenas salva os seus eleitos, não apenas os tira, mas Ele cuida, Ele pastoreia, Ele guia essas ovelhas. E dentro da história da redenção, desde o Antigo Testamento, tem sido assim. Na história do povo de Israel, Deus pastoreava o povo usando homens, usando autoridades para pastorear esse povo. No Novo Testamento, na igreja, Deus pastoreia a igreja, Deus cuida da igreja, mas Ele usa instrumentos humanos, Ele usa pessoas nesse cuidado. E essas pessoas que Deus usa para cuidar de suas ovelhas, para cuidar de sua igreja, são a liderança constituída. E diante disso, Paulo, entendendo a profundidade e a seriedade dessa questão da liderança que Deus constitui no meio da igreja, então Paulo traz uma teologia, um ensinamento, uma exortação acerca dessa relação entre a igreja e a liderança. Na verdade, desde o começo da carta, Paulo já traz princípios sobre a relação obreiro e igreja. Agora que ele vai trazer alguns aspectos que fazem parte dos fundamentos dessa relação igreja e liderança. Liderança de uma forma ampla, onde ele vai afunilando, tratando de aspectos específicos. Nós iremos então entender quais são esses aspectos fundamentais da relação igreja e liderança. Nós iremos entender, meus irmãos, que nos últimos tempos, aliás, dos anos 70 para cá, tem havido algumas distorções no que diz respeito ao papel da liderança, algumas distorções no que diz respeito a como a igreja deve enxergar a liderança. E nós percebemos que no meio evangélico existem dois extremos. Existe um lado de uma igreja evangélica, ou de um povo evangélico, que desrespeita a sua liderança, não trata a liderança com o devido respeito, desconhece o fato de que Deus de fato os constituiu para ser líder, para dirigir e guiar o povo de Deus, e não trata com esse devido respeito. Por outro lado, temos uma outra ala da igreja evangélica que exagera no trato com essa liderança, tratando-os como se fossem intocáveis, ungidos de Deus no sentido de serem pessoas intocáveis, que não são passíveis de receber crítica ou de algum tipo de tratamento próprio, são quase que semideuses. Geralmente isso nasce no meio de questões como doutrinárias, como o G12, M12, aqueles que já conviveram nesse meio, ou já o conheceram, sabem do que eu estou falando. Nós iremos então corrigir esses extremos à luz da palavra e entender qual deve ser nosso papel. O mais importante nesta manhã é você entender o que Deus espera de você e de mim, o que Deus espera de nós como igreja, no que diz respeito ao nosso papel, ao nosso trato com a liderança da igreja. E se isso vem de meus irmãos, nós devemos tratar isso com muito temor e carinho, porque isso não é palavra de homens. Paulo elogiou a igreja de Tessalonicenses dizendo o seguinte: eu vos louvo porque vocês receberam a minha palavra não como palavra de homens, mas palavra de Deus. Se está escrito, é palavra de Deus, ainda que possa de alguma forma, alguma maneira, incomodar nosso coração pecaminoso. Então, acate como palavra de Deus esta palavra, pelo simples motivo de que está escrito na sua palavra. Então vamos analisar, meus irmãos, vamos ouvir Deus falar conosco na sua palavra sobre esses aspectos que são fundamentais dessa relação igreja e liderança.
E o primeiro aspecto que Paulo aborda aqui é o alvo. Quem é o alvo dessa relação, desse aspecto de igreja e liderança? O alvo, meus irmãos, é a liderança dentro de diversos aspectos da igreja. A Bíblia fala, Paulo fala, aliás, em Efésios capítulo 4, que Deus ele deu dons aos homens, instituiu funções dentro do corpo de Cristo. Ele diz, os deu para ser apóstolo, outros profetas, outros pastores e mestres. E em Romanos 12, em 1 Coríntios 14, ele fala de outras funções, outros dons e outros ofícios. E aqui ele resume isso, ele resume em 3 palavras, para dar ênfase à questão da liderança da igreja, os ofícios ou as ordens que têm a ver com liderança. E então o alvo dessa relação de respeito é a liderança da igreja em suas mais diversas esferas. Então ele aborda em primeiro lugar o alvo desse para com a sua liderança, é a liderança de uma forma mais ampla. Versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então, esse trato que Paulo está trazendo aqui, a maneira como a igreja deve tratar com respeito à liderança, ele traz de uma forma ampla o primeiro aspecto. Os que trabalham entre vós, ou seja, os que trabalham na linha de frente. E ele não foi específico falando de pastores, de presbíteros, de diáconos. Ele deixou em aberto porque diz respeito aos obreiros ou aqueles que estão na liderança. Isso trazendo para nossos dias, meus irmãos, quem são aqueles que trabalham entre nós? Quem são aqueles que trabalham na liderança da igreja? Não são apenas presbíteros e pastores. Os líderes de sociedade interna, os líderes da área da música, são liderança. E a igreja precisa enxergar essas pessoas como liderança. Porque há crentes que dizem o seguinte: eu só respeito, eu me submeto apenas ao pastor, ao presbítero, ao conselho. E você, quem é você? Só porque você é líder na área da música, porque você é líder da sociedade interna, por que eu tenho que lhe dar respeito? Você tem que dar respeito porque essa pessoa trabalha na obra de Deus, se desgasta e foi escolhida pela própria igreja, sob direção de Deus, para trabalhar na obra. Por isso você tem que acatar com apreço essas pessoas. Então, o primeiro aspecto aqui que é fundamental é você entender quem são esses alvos, o alvo desse respeito que a igreja tem que ter nesse trato igreja e liderança. É a liderança de uma forma mais ampla, todos aqueles que estão na linha de frente, nas diversas áreas da igreja, Então, entender que merecedor de respeito não é apenas pastor e presbítero, mas todos aqueles que estão de alguma forma na liderança de alguma função na igreja. O outro alvo do trato da igreja com a liderança são os oficiais, versículo de número 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor. Quem são os que presidem no Senhor? Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, dizendo o seguinte: dignos de dobrados honorários são os que presidem bem. A função do presbítero é presidir, e ele tem que presidir com qualidade. Essa é a função do presbítero, mas não é apenas presidir no sentido administrativo e organizacional a igreja. Mas, acima de tudo, a sua função é pastorear, porque está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo-vos, ou rogo aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus. Quem tem que pastorear a igreja não é apenas o pastor titular ou ministro do evangelho. Quem tem que pastorear a igreja também são os presbíteros. Mas a Bíblia aponta esses presbíteros com um aspecto também diferenciada no sentido de eles presidirem, cuidarem da administração da igreja. E nesse sentido nós podemos perceber em Atos, quando houve uma dissensão entre os discípulos, e isso foi resolvido num tipo de assembleia em que foi presidida pelos presbíteros e apóstolos. Os apóstolos não existem mais. Então, o que existe ainda são os presbíteros. Os presbíteros, eles cuidam da administração da igreja, eles presidem a igreja. E nesse sentido, meus irmãos, a igreja precisa olhar com carinho a figura do presbítero, olhar com respeito a figura do presbítero e acatar com apreço, que é o que ele diz. Então, em primeiro lugar, a liderança de forma geral. Em segundo lugar, os presbíteros. E em terceiro lugar, os presbíteros que se afadigam no ensino e na palavra, que são os que admoestam a igreja, que se dedicam à palavra, que são os pastores, como mentores. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor, e vos admoestam.
Existem os presbíteros, todo presbítero tem que de fato pastorear também e pregar a palavra. Mas existem os presbíteros que se dedicam especialmente a esta função da pregação do evangelho, da pregação da palavra. É o que Paulo continua falando em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele diz, dignos de dobrados honorários são os presbíteros que presidem bem, os que se afadigam no ensino e na palavra. Paulo diz, os apóstolos disseram lá em Atos, sobre aquela dissensão com respeito às viúvas, dos judeus, dos helenistas, ele diz o seguinte: vamos instituir homens para cuidar disso, que são os diáconos. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e à palavra. Existem alguns presbíteros que Deus chama para se dedicar à oração e à palavra. Esses presbíteros são o que a igreja geralmente conhece como os pastores. Também a igreja tem que ter como um alvo de consideração, alvo de respeito, alvo de submissão. Então é importante nós sabermos do que Paulo está falando quando ele fala de liderança. O alvo, qual é o alvo dessa relação igreja-liderança? Liderança de uma forma ampla, a liderança que são os oficiais da igreja, né? Inclusive nós podemos incluir nisso os diáconos. Tá? Quando o diácono aborda um crente dizendo não faça isso, não faça aquilo, o crente tem que acatar com carinho, sem rebeldia, com respeito. E também os pastores, que são os que se afastam da palavra. Então, esse é o primeiro aspecto, o alvo. O segundo aspecto fundamental dessa relação igreja-liderança é a atitude. Qual deve ser a atitude que a igreja tem que ter para com essa liderança? Qual a atitude que Deus espera que nós tenhamos para com a liderança da igreja? A primeira atitude, ele fala no versículo de número 12, é a submissão. Versículo 12, a submissão. E não é qualquer tipo de submissão. É uma submissão honrosa, uma submissão carinhosa. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Acatar as decisões. Mas não é apenas acatar por acatar. Não é acatar com descaso, nem acatar com desprezo, ou fazendo pouco caso. Mas é acatar com apreço, é acatar de uma forma carinhosa as decisões da liderança. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 13, 7. Sede submisso para com os vossos guias, porque eles velam por vossas almas, como que quem vai prestar contas a Deus. Então, a igreja tem que se submeter, acatar as questões, as ou os princípios que são ensinados pela liderança da igreja. Por qual motivo? Porque são instituídos por Deus para isso. Acatar, isso significa se submeter. E nesse sentido, meus irmãos, se submeter às decisões da liderança, seja as decisões que são tomadas no âmbito da liderança geral, ou no âmbito da liderança que são os oficiais, que é o conselho. Quantas vezes, meus irmãos, o conselho de uma igreja, ou o conselho desta igreja, estipulou certas resoluções, certas decisões, e alguns crentes se insurgem, ou têm um comportamento insubmisso à liderança do conselho. Quando o conselho ele determina determinada resolução, dizendo, daqui para frente vai ser assim, assado. E alguns crentes entram em estado de rebeldia, começam as fofocas, falar nos cantos da igreja contra o conselho. Eu não concordo. Eu não concordo. Pastor, mas nós não temos o direito de não concordar? Tem, mas até lá você tem que se submeter. Concordando ou não, você tem que se submeter. O único momento em que o crente não deve se submeter à liderança é quando a liderança exige que você peque contra Deus. Mas isso é um absurdo, nunca vai acontecer. É quando a liderança tem uma resolução que quer que você, de alguma forma, desobedecer a palavra ou ferir a sua consciência. Fora isso, você tem que acatar, eu tenho que acatar, nós temos que acatar as decisões da liderança da igreja. Se o conselho tem uma determinada resolução, a igreja tem que acatar, mas não é qualquer a submissão. É uma submissão carinhosa, é com apreço. Não, são homens instituídos por Deus. Se eles decidiram isso, embora eu pense diferente, embora eu pense que deveria ser feito diferente, mas se o conselho decidiu assim, então vamos acatar. E quando você acata com apreço, você não fala mal e nem aceita que alguém fale mal do conselho. Se você é um crente submisso às lideranças da igreja, você não fala mal e também não aceita. Você não aceita, não admite
você vir algum crente cometendo esse tipo de insubmissão. Então pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de corrigir qualquer crente que fale mal do conselho, ou fale mal da liderança, ou fale mal do pastor. Se você presenciar um crente falando mal de um pastor, do conselho, você tem que repreender esse crente. E Deus te dá autorização para isso, versículo 14. Exortamos-vos, irmãos, exortamos-vos também a que admoesteis os insubmissos. Quando ele fala também, significa o seguinte: é função do pastor, através da palavra, admoestar. Mas ele abre o leque e diz o seguinte: eu exorto a vocês também, eu dou liberdade para que todo crente, ele exorte os insubmissos. Se você encontrar algum crente submisso na liderança da igreja, corrija esse crente, não permita que o mal se alastre dentro da igreja. É uma submissão carinhosa, acatar as decisões. Quantas vezes o pastor toma uma decisão, ou o pastor transmite alguma resolução, alguma decisão, alguma postura para a igreja, e alguns ficam de fofoca nos cantos. Eu não gostei dessa decisão do pastor. Repito, você tem total direito de não concordar ou de não gostar, mas guarde para si. Você não precisa fomentar dentro da igreja. Guarde para si e se submeta. Se submeta. Por quê? Porque insubmissão para Deus é como pecado de feitiçaria. Ou você quer ser tido como um macumbeiro perante Deus? Está escrito exatamente assim, que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quantos feiticeiros temos dentro da igreja? Que não se submetem à decisão do conselho do pastor, que falam mal do pastor, que falam mal do conselho. Se você falar mal do conselho, se você falar mal do pastor, você é como um feiticeiro. Aceitando ou não, você é como um feiticeiro para Deus. A outra atitude, primeiro é uma submissão carinhosa, outra atitude é uma consideração honrosa, versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Veja, meus irmãos, se tem crentes que são insubmissos às decisões do conselho do pastor, imagina ter consideração para com eles. Ter uma atitude de carinho, de respeito para com eles. Para alguns crentes isso é tratar o pastor de uma forma honrosa, tratar o presbítero de uma forma honrosa. Na geração hoje, que é uma geração rebelde, que não sabe o significado da palavra respeito, fora as exceções, espero que eu e você estejamos dentro das exceções, mas é uma geração rebelde, que não respeita presbíteros e pastores. Na geração antiga, de 50 anos atrás, quando chegava o pastor, todo mundo dizia: olha, o pastor chegou. Era uma posição de respeito. Olha, o presbítero chegou. As pessoas tratavam com respeito. Honra o pastor, com honra o presbítero, com honra o diácono. Hoje em dia, meus irmãos, existe muita relação onde não há consideração, onde não há amor, onde não há apreço para com a liderança. Então, o primeiro aspecto é o alvo, o segundo aspecto é a atitude, uma submissão carinhosa, uma consideração honrosa em máxima consideração. O que significa isso? Por que você tem que tratar o presbítero e os pastores em máxima consideração? Mas, pastor, em alguns casos é difícil. Nada justifica, vou repetir, nada justifica a insubmissão, nada justifica a falta de respeito para com o pastor, nada. Lembre-se de Davi. Saul tentou matar Davi várias vezes e Davi nunca desrespeitou Saul. Pelo contrário, poupou a vida de Saul. E há crentes que por muito menos desrespeita presbíteros. Mas aquele presbítero ele é muito novo. Ele é da minha idade, então não tem que desrespeitá-lo. Aquele pastor é muito novo, é da minha idade, não tem problema de desrespeitá-lo. Como assim? Eu vou explicar o motivo por que você tem que respeitar, por que eu tenho que respeitar os presbíteros e pastores. O motivo, então esse é o terceiro aspecto, a razão. O motivo é por causa da sua missão perante Deus. Versículo de número 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Porque o presbítero, o diácono, o pastor, ele está trabalhando no Senhor. O de no Senhor significa que ele está ali como representante de Deus, como representante de Cristo na igreja. O presbítero, o pastor, ele está sendo como um representante de Deus, de Cristo na igreja, no cuidado da igreja.
Isso significa que quando você se insurge contra uma liderança, na verdade você está se levantando contra o próprio Cristo, porque você está se levantando contra aquele que é o seu representante, aquele que é, vamos dizer assim, aquele que traz os recados de Deus. Meus irmãos, Deus ficava profundo com o povo de Israel quando o povo de Israel maltratava um profeta. Por isso aquele versículo que diz: não toqueis nos meus ungidos. Obviamente, trazendo para o Novo Testamento, todo crente é ungido. Mas o princípio da autoridade permanece, porque Paulo falou contra o sumo sacerdote, que ele era uma parede branqueada. E então disseram para Paulo: você não sabe, é assim que você trata o sumo sacerdote? E Paulo falou: meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal contra o teu povo. Ou seja, o princípio no Novo Testamento permanece, de você não tocar em um profeta, não tocar em uma liderança do povo de Deus, no sentido de você não falar mal de novo, você não ferir, nem pela frente, nem pelas costas, muito menos pelas costas. Isso não significa que você não possa dizer, chamar o presbítero, chamar o pastor para conversar: olha, eu queria entender o motivo dessa decisão, porque eu penso diferente. E a liderança vai te explicar. Se mesmo diante do seu argumento a liderança mantiver a posição dela, você tem que se submeter com carinho. Não é fazendo caras e bocas, com carinho, não é fazendo caras e bocas. É com apreço que se deve acatar, que nós devemos acatar. Isso por quê, meus irmãos? Em primeiro lugar, por causa da missão desses obreiros. Em segundo lugar, porque o pecado contra uma liderança de Deus, vou repetir, o pecar contra uma liderança é um pecado gravíssimo. Por que é um pecado gravíssimo? Nós podemos perceber isso pelas as disciplinas que Deus dava para o povo de Israel quando se levantava contra a liderança. Deus castigou a própria irmã de Moisés por ter se levantado contra Moisés. E porque Deus fala na palavra que a rebeldia como pecado de feitiçaria. Todo pecado é grave, mas o pecado da insubmissão é um pecado gravíssimo. Isso significa que se nós nos levantarmos contra uma liderança, Deus não vai poupar. Eu vou repetir: Deus não vai te poupar, Deus não vai nos poupar. Se nós nos levantarmos de forma insubmissa contra as decisões de uma liderança, Ele vai disciplinar. Então, não devemos brincar com Deus. O último aspecto é o propósito. Por que Deus quer que a igreja seja submissa à sua liderança? Porque se não houver o princípio da liderança, da submissão, vai gerar uma anarquia, uma desordem. Então Deus quer que a igreja seja submissa, mesmo que sejam homens falíveis, pecadores. Mesmo assim Deus quer que a igreja seja submissa, para que vivamos em paz. Versículo de número 13. Vivei em paz uns com os outros. Sem a submissão e o respeito à liderança, é impossível haver paz. É impossível. Meus irmãos, Deus quer harmonia no corpo de Cristo, na igreja, na dinâmica. E só pode haver harmonia se houver respeito e submissão e consideração para com a liderança. Lembre-se, quem são os alvos dessa relação? É a liderança de forma ampla, os oficiais e os pastores. E que atitude Deus espera de nós? Uma submissão e uma máxima consideração. Por quê? Porque eles são representantes de Deus no trabalho da igreja, e porque o pecado da insubmissão é gravíssimo. E qual é o propósito de tudo isso? Paz, vivermos em paz. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.